A igreja, ela passa alguns momentos nos seus inícios que marcam positivamente a sua caminhada. Mas por marcar uma caminhada positiva, ela não abandona os sofrimentos, nem as contrariedades que ela traz. E assim eu explico melhor, porque a vida também é assim. Tudo na vida é perrengue, não é? Todos os dias a gente passa por uma dificuldade e um perrengue. A maioria de nós, e o cérebro já é feito para isso, é mais capaz de lembrar das coisas boas do que das ruins. E eu vou dizer que quando elas são sérias, de fato, elas são esquecidas. Uma mãe parturiente, de modo normal, jamais lembra a dor que teve num parto de um filho, porque o amor é maior. A dor deixou de acontecer? Não. É uma das maiores dores da vida? Sim. Só pode comparar com a cólica de rim. Vão dizer os médicos, nunca passei por isso, comparativamente, mas acho que dor a gente não compara. Quando a gente faz uma viagem cheia de perrengue, acabou a gasolina, furou o pneu, faltou comida, deu dor de barriga, a gente não lembra essas coisas, lembra as partes boas, porque o cérebro já faz isso para nós. E é justamente isso que Jesus está querendo lembrar. Vão acontecer coisas ruins, mas não se esqueçam o melhor. Não se esqueçam o porquê eu vim. A comunidade passa 3 anos com Jesus, sofrendo perseguição, mas mostrando uma graça infinita, milagres, sinais. E eles eram visíveis para 30 mil pessoas, não é? Alimentando 30 mil pessoas. Chegava 10 leprosos, curavam os 10 leprosos. Chegavam 10 cegos, curavam os 10 cegos, sinais miraculosos. Mas Jesus, de algum modo indiretamente, está dizendo assim: a igreja não é só isso. Então vocês vão assistir quem fez isso ser condenado por aqueles que ele curou, por aqueles que ele alimentou. E na vida da gente, no ministério, como igreja, não estou dizendo só de padre, são pessoas que muitas vezes nós damos a mão, são pessoas que nós curamos, são pessoas que nós levantamos que vão nos trair. Então, para isso a gente tem que estar preparado, porque nós não levantamos pessoas por causa da nossa bondade, por causa do nosso amor, mas de um amor muito maior. Nós perdoamos as pessoas não é porque nós somos bons, nós perdoamos porque o Espírito Santo trabalha em nós. Se Ele nos reconcilia no mistério com Cristo, nós somos chamados a reconciliar. E Jesus está avisando isso. Por quê? Havia um abalo na comunidade, não só pela dureza das palavras de Jesus no final, mas por tudo que aconteceu, sobraram 12. Algumas mulheres e Maria, que se reuniam semanalmente para celebrar a Eucaristia, ouvindo o mandamento do Senhor, para que justamente eles pudessem diminuir o medo e o temor que ainda tinham nos seus corações. E assim eles passam 40 dias. Jesus se apresenta, vai dizer algumas coisas, mas ele não está o tempo todo, como esteve naqueles 3 anos. Já é diminuta essa presença. E eles não são uma igreja de sinais, mas eles são uma igreja que reza, uma igreja que está unida em oração, uma igreja que está unida no medo do mundo, do medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jesus. E aí o Espírito Santo vem. Daqui a alguns dias, daqui 10 dias, nós vamos estar celebrando, um pouco mais, nós vamos estar celebrando, né? Justamente Pentecostes, que pega essa igreja do medo, mas que cresceu no medo. Por quê? Não ficou no medo, fez do seu medo uma oração. E Jesus
quando nos envia o Espírito Santo, é para justamente o que é pior em nós se tornar o que a gente tem de melhor. Hoje eu achei uma amiga que eu conhecia há 30 anos atrás, era a pessoa mais medrosa, mais insegura que eu conheci na vida. E ela conseguiu vencer o seu medo, muito pela fé. E hoje ela treina pessoas para superar as suas dificuldades. Por incrível que pareça, esse homem, Márcio Tadeu, que está aqui, é tímido. Se alguém olhar meu pé, ele está sempre para dentro. E olha o que a gente faz com a timidez. Tem coragem até de botar a cara em rede nacional todos os dias. Porque é daquela matéria-prima do medo que, se entregue na oração, ela vira o fruto do Espírito. Então hoje, são inúmeros os problemas que a igreja testemunha. Não é só a traição de quem a gente estende a mão, a traição de uma pessoa amiga, não é só essas verdades que rondam a vida de filhos que não nos obedecem, que saem diferente do que a gente criou, de um trabalho, de perseguições e de tudo isso, inclusive do mundo espiritual. E tudo isso gera em nós medo. Mas se falta oração, a gente fica no medo. A gente morre no medo e na vergonha, como morreram nossos pais, Adão e Eva. Mas se o nosso medo, no melhor sentido da palavra, é o que nos coloca diante do Altíssimo para dizer: sozinho eu não posso, o Espírito vem e nos defende, antes do que a gente imagina, com um poder que a gente não calcula, e de uma maneira que nenhum ser humano poderia fazer. E aqui eu poderia pedir o testemunho de inúmeros de vocês. Fala assim: padre, eu saí daquela enrascada quando confiei, falei: Senhor, está aqui o meu problema, está aqui a minha doença, está aqui meu desemprego, está aqui a minha dificuldade, está aqui na minha família, e eu entreguei e não quis mais cuidar, porque eu entreguei nas mãos do Senhor. E que fez o Senhor? Resolveu, me deu caminhos, me deu respostas. Às vezes a gente atende uma direção espiritual e a pessoa fala assim: eu nunca tive essa resposta, padre, e veio na minha boca, porque eu confiei ao Espírito Santo meus lábios, meu jeito de agir. Porque se não está confiado ao Espírito, o coração não abre. São Paulo está chegando em lugares que não são auspiciosos. Como é que eu ia chegar num lugar que nunca havia falado de Cristo e que nem gostava dos judeus? É nesses lugares. Por isso, as viagens de São Paulo são tão estrategicamente colocadas. Eu imagino São Paulo, em Corinto, por exemplo. Vocês já viram como é perto de um porto ou perto de uma rodoviária numa cidade grande? Não é sempre um lugar de moral mais estranha, não é? Também, imagine Corinto, eram 2 portos, separados por 7 quilômetros de cidade, uma cidade portuária. A turma entregava a mercadoria aqui, em vez de dar a volta, levava por dentro, negociava ali, entregava lá. Isso era Corinto. Alguém havia falado de Cristo? Não. Alguém queria saber de Cristo? Não. Alguém se matriculou para o batismo? Não. Alguém queria ser casado na igreja? Não. Ninguém queria saber. Mas quem estava cheio da boca do Espírito estava cheio de algo que exala o quê? A conversão. Como vai dizer 13 séculos depois São Francisco de Assis: meus filhinhos, vão, se precisar falem alguma coisa. E essa é a caridade perfeita que o Senhor quer de cada um de nós. Porque não é a caridade só, é esse amor ágape, esse amor de cuidado, esse amor que faz a gente fazer aquilo que a gente não conseguiria sozinho. Por isso que quando as pessoas falam assim: padre, eu preciso perdoar, mas não consigo, eu falo: você reza pouco.
Porque eu também não conseguiria perdoar se eu fosse só Márcio Tadeu. Mas quando eu sou aquele que clama o Espírito Santo, o perdão acontece. Eu só tenho que dar o primeiro passo. Eu quero perdoar. Diante das dificuldades, eu também tenho dificuldades. Eu tenho mãe chegando já à idade avançada, já perdendo as suas forças, a sua consciência, já caindo. Todos são problemas que todos nós estamos tendo que passar hoje em dia, não é não? Nós vamos ter tristeza diante disso ou não? Nós vamos confiar ao Espírito Santo. Primeiro para fazer a vontade dEle. Quando a gente ouve São Felipe Neri, e eu aconselho, quem tiver oportunidade, eu acho que deve ter pela internet os filmes dele, que um é mais rico que o outro. São Felipe chega de uma cidade rica, que era Florença, mas sem eira e sem beira, sem nada, chega a Roma e vai querer ser missionário. A turma olha para ele e fala assim, larga a mão, né, de ser missionário. E ele pega e vai para a periferia de Roma, onde ninguém queria. E lá ele começa a juntar uma comida aqui, uma comida ali, fazer uma sopa, dar para as crianças, cuidar dos idosos. Pessoas que, como eu disse no início, não tinham perspectiva nenhuma. E ele talvez não tivesse força nenhuma. Mas a missão estava diante dele. E eu fico me perguntando, Senhor, todos os dias pela manhã, eu falo, qual que é a missão de hoje? Por isso que a gente tem que se entregar ao Espírito Santo já pela manhã. Que hora que eu tenho que rezar, padre? Você pode rezar a hora que você quiser, mas de manhã você tem que rezar, é obrigatório. A mente está vazia, você não chocou com as pessoas, não tem problema, está tudo lindo. E aí você diz, Espírito Santo, eu consagro meu dia, eu consagro a minha palavra. E não é só o padre. O padre tem uma missão específica, cuidar, né, amar, enfim. Não, mas todos nós, em proporções diferentes, no nosso lado, se eu sou motorista, eu tenho que amar o cara que me fechou. E eu consigo amar com a minha força? Não, ele acabou de me fechar, padre, eu poderia ter um prejuízo. Eu vou falar mal da mãe dele? Não, eu vou abençoá-lo. É para isso que a gente pede o Espírito Santo. Ou eu peço o Espírito Santo só para as minhas coisas mesquinhas? Eu peço para que eu seja um sinal, uma luz. Ontem, o próprio Jesus disse, olha, se vocês me amarem, é porque vocês escutam a minha palavra. Então, amar a Deus não é dizer, eu amo a Deus, eu louvo a Deus, eu ergo minhas mãos, eu rezo, joelho, faço a novena. Não. Amar é ouvir a palavra dele. E quando a gente ouve a palavra dele, Jesus vai dizer assim, o Pai também vai te amar. E nós vamos fazer morada na tua casa. A casa que somos nós. O que deveríamos ser nós então? Como Felipe Neri. O que era Felipe Neri antes de ser santo? Um sacerdote desejoso de fazer uma missão. Pediu o Espírito Santo, negaram, fecharam a porta, passamos por outra. Santa Rita de Cássia essa semana, não é? Rita perde o marido, que a violentava, perde os 2 filhos, vai querer ser freira, ninguém deixa ela ser freira, e quando deixa, sofre, todo mundo sabe, sofre. Aí você fala assim, é castigo de Deus? Não, é o jeito que Deus nos prepara com o seu amor. Por isso que quando a gente ouve esse salmo lindo e maravilhoso, dizendo assim, o Senhor ama seu povo de verdade, a gente não ouve assim, o Senhor é carinhoso com o seu povo, o Senhor faz carinho no seu povo, o Senhor faz cuticute no seu povo, o Senhor é fofinho com o seu povo. Não. O Senhor ama de verdade. E amar de verdade não é o amor de amizade, não é o amor de marido e mulher, não é o amor só de estender a mão sem esperar nada em troca. É um amor que envolve e que
mesmo quando Ele permite a dificuldade, nós saímos dessa dificuldade pela graça do Espírito Santo que mora em nós. Por isso, se você se sente abandonado por Deus, veja se você está o amando, ou seja, seguindo a sua palavra. Mas não é um amor fofinho, como esse amor romântico que nasceu nos 300 anos de romantismo, que é uma forma literária que nasceu na Europa há 300 anos. O amor é algo muito maior que isso. É como dar a vida pelos outros. É como há domingos atrás, em que Jesus questionava Pedro: Pedro, tu me amas? E ele respondia: eu sou teu amigo. Pedro, tu me amas? Eu sou teu amigo. Fica triste. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Porque ele está perguntando que eu não quero só a sua amizade, eu quero tudo que é seu. Deus também quer nada menos que isso, que o nosso tudo. Isso não pede para a gente ser padre e freira, não. Porque eu também, como sacerdote, posso não dar o meu tudo, mesmo sendo celibatário, mesmo dando a minha vida por conta do Evangelho, posso não dar tudo. Mas onde nós estivermos, tem que ser tudo dele, porque é assim que ele nos ama. Um dia nós vamos ter que entregar pessoas que nós amamos, porque tudo é dele. Um dia nós vamos ter que entregar a saúde que nós tínhamos na juventude, porque tudo é dele. Um dia nós vamos ter que aprender com a perda de tudo aquilo que a gente tem, porque tudo é dele. E é assim que ele escolheu nos amar, para que a gente fosse forte e que a nossa força fosse a alegria que o seu Espírito nos traz. Assim, daqui 2 semanas em Pentecostes a gente vai ouvir, era 9 da manhã, e eles saíram tão felizes da reza do medo, que eles estavam reunidos por medo que as pessoas pensavam que eles estavam embriagados. E quantas vezes nós não poderíamos estar embriagados do Espírito Santo para termos a alegria, que é a força que derrota qualquer dificuldade. E que São Felipe Neri nos ensine essa alegria que ele teve, rogando por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.